Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a capacidade geotécnica de carga das minhas estacas. A capacidade geotécnica de carga ela leva em consideração tanto os deslocamentos verticais, né, ou seja, o recalque, quanto a segurança propriamente dita. Porque a minha obra ela não pode ter deslocamentos excessivos, né, porque ela vai provocar, mesmo que esse deslocamento ele não esteja relacionado à segurança da obra, ele vai provocar danos às edificações, né? E isso vai ser acentuado se eu tiver, por exemplo, deslocamentos diferenciais. Então, imagina que em determinados pilares da minha edificação eu tenho um deslocamento X, né, deslocamentos acentuados, e em outras sapatas ou em outras estacas eu tenho um deslocamento muito maior. O que vai acontecer? Uma região da minha edificação vai deslocar muito mais do que o outro. Então, isso vai provocar danos à minha edificação, né? Então, por isso, a gente diz que a resistência da minha estaca, a resistência geotécnica, ela está associada também ao recalque admissível, né? E a gente diz admissível porque é o recalque dentro dos valores limites que é permitido para aquele tipo de obra. E vai estar relacionado também à segurança propriamente dita, ou seja, a carga de ruptura da minha estaca, né? A carga que vai fazer romper aquela resistência com o solo, né? Então, por isso que a resistência da estaca vai ser o menor dentre esses dois valores. O P é menor ou igual a qualquer um desses dois valores, certo? Vai ser o menor valor dentre esses dois, aliás. Então, o primeiro valor é P' sobre 1,5, sendo que P' é a carga relacionada ao recalque admissível, ou seja, é a carga que vai fazer com que seja ultrapassado aquele valor limite de recalque. E 1,5 é o meu coeficiente de segurança, né? Então, observam que é um coeficiente de segurança consideravelmente menor do que a gente costuma trabalhar, até porque aqui a gente está falando de recalque, né? A gente não está falando da segurança propriamente dita. O segundo valor é o PR sobre 2, né? E o PR é a carga associada à ruptura, ou seja, a minha estaca rompendo essa resistência em relação à sua interação com o solo, né? Lembrando que essa resistência está associada ao atrito e associada também à resistência de ponta. A gente vai ver mais à frente como que isso acontece. Então, diferente do que a gente costuma adotar, do que a gente aplica para sapatas, a gente não vai utilizar a teoria de Terzaghi, por exemplo, né? Nós vamos utilizar os métodos mais utilizados até hoje, né? Que são o de Alck e Veloso ou o de Decore e Quaresma. Então, por isso eu separei esses dois métodos para a gente abordar aqui na nossa disciplina. Então, a gente tem aqui duas resistências, né? O PR é igual a PL mais PP, sendo que o PL é a resistência devido ao atrito lateral ao longo de todo o fuste e o PP é a resistência de ponta. Então, o que acontece? Vamos imaginar que isso aqui seja uma estaca, certo? Essa estaca ela vai sofrer esforço de compressão ou de tração, né? Mas vamos imaginar ó, o que acontece com essa caneta quando eu tento empurrar ela para baixo, né? Ela está apoiada aqui só pelos meus dedos. E a ligação que existe entre a caneta e o meu dedo é justamente uma ligação de atrito, né? O atrito não permite com que ela se desloque para baixo. Então tem aí ao longo, na verdade, não somente de um ponto, como acontece aqui nesse exemplo, né? Ao longo de toda a extensão da minha estaca, eu tenho essa resistência devido ao atrito lateral, né? Por conta de todo do contato do solo com toda a extremidade do meu fuste, né? O fuste é toda essa parte que está dentro toda a minha estaca, né? Exceto a extremidade, né? Exceto a minha ponta. Existe também ó, a resistência de ponta, né? Porque se desprezando o atrito lateral, imagina que eu estou empurrando essa estaca para baixo, ó, aqui nessa situação. O contato da ponta da minha estaca, da extremidade da minha estaca, com a camada de solo que está em contato com a extremidade onde ela se apoia, também impede esse deslocamento. Então, é uma outra parcela de resistência que a gente tem que levar em consideração e muitas vezes é muito significante também. Então, como que a gente calcula o PL e o PR? Tanto o PL quanto o PR são unidades de força, né? Então, vamos olhar aqui primeiro para o PL, a resistência devido ao atrito lateral. A gente tem U, que é o perímetro da seção transversal do meu fuste, vezes o somatório de ΔL vezes RL.
Esse ΔL nada mais é do que a extensão da minha camada. A minha camada ela é delimitada por cada tipo de solo que eu estou atravessando. Então, muitas vezes eu estou numa argila siltosa, depois eu passo para uma areia argilosa, né? Então as propriedades mudam. Então, por conta disso, eu vou dividir o meu solo em camadas para poder fazer esse cálculo de forma mais precisa, né? Então, eu tenho aqui ó, o somatório da extensão de cada camada vezes a tensão resistente devido ao atrito daquela camada. Então, se eu tenho aqui a unidade de tensão vezes metro, né? Que aqui é a extensão da minha camada, vezes o perímetro do meu fuste, o que, que eu tenho? É metro vezes metro, metro quadrado, vezes tensão, independente da unidade que eu estiver trabalhando, eu tenho aqui força, né? Então, a gente fazendo análise dimensional, sempre vai resultar quilonewton, quilograma-força, tonelada-força, enfim, depende da unidade que você está trabalhando. E a resistência de ponta, ó, ela é calculada por aquela equação que a gente já viu várias vezes, né? A gente começou a trabalhar com isso desde lá do começo do curso lá de engenharia, né? Que é a equação da tensão normal, força sobre área. Então, aqui a minha a força é igual à área vezes a tensão. Essa tensão aqui nada mais é do que a tensão resistente lá do contato da extremidade da minha estaca com o solo, certo? Então, independente se eu utilizar o método de Aoki Veloso ou de Decore e Quaresma, essa aqui vai ser a minha equação geral, tá ok? Então, vamos ver inicialmente o método de Aoki Veloso, tá? Então, o que vai diferir de um método para o outro é a forma de calcular o RL e a forma de calcular o RP. Cada um dos métodos vai ter equações e tabelas diferentes para você poder adotar, para você chegar nos resultados, tá? Mas tanto o método quanto o outro são bastante confiáveis. É até interessante vocês resolverem os exercícios de formas diferentes para poder comparar a precisão de um método com o outro. Então, vamos começar falando aqui sobre o método de Aoki Veloso. No método de Aoki Veloso, para eu calcular a resistência de ponta, lembrando aqui que essa equação aqui traz a tensão, né, da resistência de ponta, eu tenho K, que é um parâmetro do meu solo, vezes N, que é a quantidade de golpes SPT, né, que vai ser dado pelo meu ensaio, eu vou mostrar mais à frente para vocês como que a gente verifica isso, sobre F1, que é um coeficiente que depende do tipo de estaca que eu estou trabalhando. A gente já vai ver mais à frente o que são esses coeficientes F1 e o que é esse parâmetro do solo aqui, o parâmetro K. Nesse caso, né, F1 é adimensional e F2 também, e o K ele vai ser dado em unidade de tensão. O RL é resistência, a minha tensão resistente, né, do contato da estaca com o solo. Ele é igual a alfa, né, que é um parâmetro adimensional, vezes K, que vai ser dado em tensão, vezes N, que nesse caso aqui, ó, o N vai ser o valor médio do SPT da camada que eu estou levando em consideração sobre F2. E vamos ver como que a gente verifica cada um desses valores. Então, dependendo do tipo de estaca, ó, eu vou escolher adotar aqui os valores de F1 e de F2, certo? Então, ó, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com estacas Frank, o meu F1 é igual a 2,5 e F2 é igual a 5. Né? Se forem estacas escavadas, ó, que são estacas que têm uma precisão de execução menor, então esses coeficientes eles são maiores, né? Consequentemente, a minha resistência vai ser menor para esse tipo de estaca. E os parâmetros K e os parâmetros alfa são dados aqui nessa tabela, certo? Então eles são em função somente do tipo de solo. Isso daqui também a gente consegue conhecer através do nosso ensaio SPT, por exemplo. Então, depois que a gente entendeu como calcular a resistência geotécnica da nossa estaca, fica fácil a gente entender o método de Aoki Veloso ou de Decore e Quaresma, né? O que vai diferir são somente as equações para a gente poder calcular as tensões resistentes. Aqui é a resistência de ponta e aqui é a resistência devido ao atrito lateral. Agora vamos falar sobre o método de Decore e Quaresma. Aqui, o que a gente tem de diferente são as equações, né? Então, para RL, a gente tem que a tensão resistente, né, devido ao atrito, RL é igual a N sobre 3 mais 1. Só que aqui a gente tem uma peculiaridade. Ó.
o valor do SPT não pode ser adotado inferior a 3 nem superior a 50. Então, a gente tem esse intervalo aí de restrição, certo? E a resistência de ponta é dada por C vezes N barra, sendo que C ele é dado em função do solo. Ó. A gente tem aqui alguns tipos de solo que a gente vai levar em consideração e verificar qual dessas situações se aproxima mais para poder adotar o valor para C. E o N barra é o SPT médio, né? Você vai fazer a média da camada onde a sua ponta está sendo apoiada, né? Com o valor da camada imediatamente superior, ou seja, de uma profundidade de 1 metro maior, né? E da camada imediatamente inferior, ou seja, 1 metro acima daquela camada de ponta. Então, você vai fazer sempre a média entre esses três valores do SPT, certo? Então, tem essa peculiaridade na aplicação desse método. E qual que vai ser a resistência final da minha estaca? Né? A resistência final, levando em consideração também levando em consideração aquilo que a gente viu lá no primeiro slide, né? Mas aqui desprezando a contribuição do recalque. Né? A resistência vai ser o PR, né? Lembrando que o PR é a resistência devido ao atrito, mais a resistência devido à ponta, dividido por 2. Esse 2 aqui é um coeficiente de segurança. Né? Porém, a resistência vai ser o menor valor entre esse valor calculado aqui e a carga admissível estrutural. Né? Porque não adianta nada o meu solo ser capaz de resistir, mas eu estar utilizando lá uma seção de concreto armado, por exemplo, que não vai ser capaz de resistir àquela solicitação. Certo? Então, mais à frente, a gente vai aprender a calcular a carga admissível estrutural. Por enquanto, ó, a gente está só nessa primeira etapa aqui, que é a carga admissível geotécnica. Tranquilo? Então, vamos resolver aqui o primeiro exercício para a gente poder começar a entender como aplicar esses métodos. Né? Então ele pede, ó, utilizando o método de Alck e Veloso, calcular a carga admissível de uma estaca do tipo Frank com o diâmetro do fuste igual a 40 cm e o volume da base igual a 180 litros. O comprimento da estaca e as características geotécnicas são dados a seguir. E por que a gente está trabalhando aqui com a estaca Frank? Porque ela tem uma geometria peculiar. Né? Então, ó, vocês estão vendo aqui que ao longo do fuste o diâmetro dela vai variando. Mas o problema está dizendo ó, que a gente pode considerar um diâmetro médio de 40 centímetros. Né? Porém, ó, ele está falando do fuste. Né? O que eu vou levar em consideração? O fuste vai ser considerado quando eu estiver calculando a resistência devido ao atrito. Porém, quando eu estiver calculando a resistência de ponta, o que eu tenho que levar em consideração é a extremidade. E a extremidade é essa esfera aqui. Então, a gente vai precisar calcular o raio dessa esfera para poder calcular essa área. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho um diâmetro, ao longo do fuste eu tenho um diâmetro médio, diferente do diâmetro que eu vou considerar para a ponta. O que não aconteceria, por exemplo, se eu tivesse uma estaca cilíndrica, né? Que ela tivesse o mesmo formato, o mesmo diâmetro do começo ao fim. Aí sim, eu consideraria o mesmo diâmetro, tanto para o fuste quanto para a ponta. Mas a gente vai ter essa peculiaridade aqui toda vez que a gente estiver trabalhando com uma estaca Frank. Né? Isso aqui acontece por conta do método executivo dessa estaca. Certo? Então vamos lá. O que a gente vai ter de diferente para esse tipo de problema, na verdade, é o cálculo das propriedades geométricas. Né? Então, a gente resolvendo um problema considerando estaca Frank, quando a gente estiver trabalhando com problemas relacionados a outros tipos de estacas, vai ficar ainda mais fácil. Então vamos lá, vamos começar a resolver. Exercício 1. Já vamos matar logo essa parte das propriedades geométricas. Né? Propriedades geométricas. Então, ó, o perímetro já está fácil para a gente conseguir calcular, né? Porque ele já deu o diâmetro médio do fuste. Então, U vai ser igual a π vezes 40 centímetros, vezes 0,4 para poder a gente já obter essa unidade em metro já. Então, vai ser
π vezes 0,4. 1,257 metros. E para calcular a área, ó, a gente vai precisar ele deu o volume da esfera, né? A gente vai precisar calcular o raio médio dessa esfera lá da extremidade. A equação para calcular o volume da esfera é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, o raio da minha esfera vai ser igual a raiz cúbica de 3 vezes V dividido por 4 π. Então, R é igual a raiz cúbica de 3 vezes o volume. Se a gente verificar o volume, ó, ele é igual a 180 litros. Passando para metro cúbico, dá 0,18 metros cúbicos. Dividido por 4 vezes π. Então, vamos calcular o valor de R aqui. 3 vezes 0,18, raiz cúbica de 3 vezes 0,18, dividido por 4 vezes π. — 0,35 metros. E a gente precisa do raio para quê? Para poder calcular a área aproximada da extremidade, né? A área de projeção daquela esfera lá em contato com o solo, né? Então, a área vai ser igual a π vezes 0,35 ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 0,35 ao quadrado. A minha área é igual a 0,385 metros quadrados. Então, agora já tenho o perímetro, já tenho a área, consigo começar a dimensionar essa minha estaca, né? Aliás, consigo começar a calcular a resistência dessa minha estaca. Ela já está dimensionada, né? Já foram dadas as dimensões para nós. Então, o que a gente precisa? Se a gente observar, voltando aqui a alguns slides, já que a gente está trabalhando com o método de Aoki-Veloso, né? O que a gente tem que relacionar aqui nessa tabela? Nós temos que relacionar os valores de alfa, os valores de K e os valores de M para cada uma dessas camadas. E nessa tabela, por enquanto, a gente só vai se preocupar com os valores de RL, né, que é a tensão resistente devido ao atrito, e os valores de PL. Por quê? Porque a gente vai calcular a resistência devido ao atrito ao longo do fuste, né, ao longo do comprimento. A resistência de ponta só vai influenciar lá na extremidade final, lá na ponta da minha estaca. Então, a gente calcula ela separada depois e soma aqui o nosso PP com o PL lá no final, né? Não precisa a gente considerar aqui na tabela a resistência de ponta por enquanto, certo? Seria interessante a gente considerar se a gente estivesse fazendo um problema de dimensionamento, ou seja, se eu estivesse escolhendo ainda qual profundidade que eu iria adotar, porque daí eu vou somando essas resistências e verifico lá na minha tabela, na minha planilha, por exemplo, né, aonde que eu consegui a minha resistência máxima, a minha resistência necessária, né? Mas como o nosso problema ele trata somente de uma verificação de resistência, né, o problema inverso, então a gente não precisa aqui somar a resistência de ponta, né?
A gente vai precisar conhecer ela só no final, porque a gente já sabe qual camada que está alojada à ponta da nossa estaca. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Ah, outra coisa. Ó. Lembra que a gente viu, né? Que a gente vai fazer as considerações por camada. Esse somatório aqui é para cada uma das camadas, né? Então a gente vai verificar quantas camadas a gente tem e fazer essas considerações para cada uma delas. Deixa eu dar um zoom aqui, porque senão vai ficar muito ruim para vocês. Então, ó, aumentando o zoom aqui, a gente consegue ver, né, que a gente tem diversas divisões aqui entre as camadas, né? A primeira dela é uma argila arenosa mole, a segunda argila siltosa arenosa mole, depois vem uma areia siltosa, depois ainda continua aqui com... E aí tem mais um pedacinho aqui, ó, já que a estaca tem 9,10 metros. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Ela tem 9,10 metros de extensão, né? Então a gente ainda tem uma areia siltosa aqui, na verdade, ó, não vai diferir para a gente aqui esses parâmetros nessas três últimas camadas, porque a compacidade da minha areia ela não vai influenciar na escolha dos parâmetros, né? O que a gente vai olhar é o tipo de solo, né? Então, como tanto aqui, né, nessa terceira camada, como nas demais camadas seguintes, onde a nossa estaca atravessa, a gente tem areia siltosa, então os parâmetros vão ser os mesmos para cada uma delas, certo? O que vai mudando aqui são os SPTs. Mas para efeito didático, a gente vai dividir aqui essas três camadas em camadas diferentes, tá? Então aqui a gente tem, ó, a gente vai ter 5 camadas, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e um pedacinho da quinta, ó. Que ela começa aqui, ó, a gente vai pegar 10 centímetros dessa quinta camada aqui, certo? Então vamos lá, ó. O que a gente vai precisar relacionar nessa tabela? A gente vai precisar, ó, observando as equações, né? A gente vai precisar do ΔL. Lembra lá, né, da equação do PL, né? Que a gente está fazendo por camada. A gente vai precisar do ΔL. Vamos precisar também do N médio de cada camada. Do N médio. O que mais? Do K, com valor em MPa. A gente vai precisar de alfa. Lembrando que a gente está calculando aqui somente a gente está levando em consideração nessa tabela somente a resistência devido ao atrito, né? A resistência de ponta, a gente vai verificar só lá no final, porque a resistência de ponta vai ser influenciada somente pela extremidade da estaca, né? O que mais que a gente precisa? Com isso, ó, com todos esses parâmetros, a gente já consegue calcular a minha tensão resistente devido ao atrito, e eu vou calcular ela em MPa, que é uma unidade que vocês já estão bastante acostumados a trabalhar. Depois disso, a gente já consegue aplicar a equação do PL, né, da força resistente devido ao atrito. Então não confunda o PL com o RL, né? O RL é a tensão, o PL é força. Então PL igual a U vezes ΔL vezes o que mais? Vezes o RL, né? Dividido pelo coeficiente F2. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos começar a trabalhar com cada uma dessas nossas camadas, né? Então vamos lá para a primeira camada. A primeira camada ela tem
2 metros de extensão, né? Ela vem de 0 até 2 metros de profundidade aqui, ó. Aqui é o 0, né? Aqui 2 metros de profundidade. Então, o ΔL é igual a 2. ΔL é igual a 2. Então, esse aqui é um ensaio SPT, ó. E ele traz, ó, a quantidade de golpes que foi levantada para cada um desses metros que ele atravessou, certo? Então, ó, se a gente fizer a média aqui para esses 2 primeiros metros de profundidade, a média vai ser igual a 2. Ele não variou aqui ao longo dessa extensão, né? Então, o nosso N médio nessa primeira camada é igual a 2. O valor de K vai depender do tipo de solo, né? Aqui a gente está com uma argila arenosa. Então vamos lá na tabela. Argila arenosa. Argila arenosa. Aqui, ó. Argila arenosa é igual a 0,35 o valor de K em MPa. Então a gente volta aqui, ó, e preenche o valor de K igual a 0,35. Alfa a gente vai olhar lá na mesma tabela. Também leva em consideração somente o tipo de solo. A gente verifica aqui, ó, argila arenosa, o K é igual a 0,35 e o alfa é igual a 2,4. Então a gente preenche o valor de alfa aqui, ó. Isso aqui em porcentagem, tá? Então agora a gente já consegue calcular o valor do RL e o valor do PL. Mas vamos deixar para calcular tudo isso no final, né? Vamos terminar de preencher a nossa tabela aqui para poder, a gente poder trabalhar de forma mais prática, né? Vamos para a próxima camada. Ó, a próxima camada é uma camada bem estreita, né? De argila silto-arenosa mole. E essa camada ela vem desde os 2 metros de profundidade até 2,5 metros. Então a extensão dela é 0,5 metros. Meu ΔL aqui é igual a 0,5. E o SPT, ó, a gente tem que olhar aqui, né, o SPT que está relacionado com essa camada. O SPT é sempre esse número aqui, tá? Cada um desses tracinhos aqui, ó, equivale a 1 metro de profundidade. Então, quando a gente atingiu aqui os 2,5 metros, qual que era o SPT em questão? Era 2 ainda, né? Como ele atravessa somente uma camada, o SPT médio vai ser esse próprio valor, né? Somente a gente não tem que fazer a média aqui, né? Porque ele não atravessou mais de 1 metro de profundidade. Então vamos lá. Então o N médio é igual a 2. O K vai mudar, né? Mudou o tipo de solo, agora é uma argila silto-arenosa. Antes era argila arenosa, agora é argila silto-arenosa. Aqui, ó. Argila silto-arenosa. Aí a gente vai verificar lá na tabela os parâmetros K e alfa para argila silto-arenosa. Argila silto-arenosa, o último valor. O K. Deixa eu colocar de uma forma que vocês consigam ver também. Olha lá, ó. Argila silto-arenosa. O K é igual a 0,33 e o alfa é igual a 3. Então vamos preencher aqui, ó.
0,33 e o alfa é igual a 3%. O RL a gente vai calcular depois também. Então, vamos voltar lá para os slides e verificar os valores para as próximas camadas. Vou aumentar o zoom aqui. A próxima camada é uma camada de areia siltosa, fofa. E ela vem aqui desde 2,5 metros até 7 metros de profundidade. É isso? Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros de profundidade. Então, 7 menos 2,5, ela tem 4,5 metros de extensão. O nosso ΔL é igual a 4,5. Preenche aqui. 4,5. Agora vamos calcular qual que é o nosso valor de N médio. Ela vem aqui, ó, pega um pedacinho aqui, né, metade dessa camada aqui onde o SPT ainda era 2. Então a gente vai considerar aqui 2 mais 5 mais 4 mais 5 mais 5 distribuídos ao longo de 4,5 metros. Então vamos lá, ó. 2, 5, 7, 17, 21. A gente tem, somando aqui, ó, 2 mais 5, mais 7, perdão, 2 mais 5, mais 4, mais 5, mais 5, a gente tem 21 dividido por 4,5 metros. Então, o nosso SPT médio vai ser 21 dividido por 4,5. 4,67. É para não trabalhar com valores, para trabalhar com valores inteiros, né? A gente considera que o nosso N médio é igual a 5. Daí faltam agora os parâmetros geotécnicos, né? Os parâmetros K e alfa. Vamos verificar lá qual que é o tipo de solo. O solo é areia siltosa. E para poder ser prático, já vou preencher para as outras camadas também, ó, porque é tudo areia siltosa. Lembrando que a compacidade, ó, se ela é fofa, compacta, ou medianamente compacta, não vai influenciar no cálculo, na adoção dos parâmetros, né? A tabela não trata da compacidade. Então, ó, a gente já vai preencher para as 3 camadas posteriores. Vamos lá na tabela e verificar os valores para areia siltosa. Areia siltosa, o K é igual a 0,8 e o alfa é igual a 2. 0,8 igual a 2. Então, ó, faltam mais algumas camadas aí, né? São 5, faltam 2 camadas ainda para a gente preencher. Faltam 2 camadas. Aqui na penúltima camada, ela tem 2 metros de profundidade, né? Ela vem aqui, nesse primeiro metro dessa camada, a gente tem um SPT de 9 e depois ela chega a atingir 10 SPT, uma quantidade de golpes igual a 10, certo? E a extensão dela é igual a 2 metros, né? Então aqui é igual a 2. E o SPT médio, ó, vai ser 9 mais 10, 19, né? Dividido por 2. Então, ó, nós temos um N médio igual a 9,5 para trabalhar com números inteiros igual a 10. Os parâmetros geotécnicos, ó, a gente só repete, né?
Agora a gente já pode calcular os valores de RL e os valores de PL para cada uma das nossas camadas, né? Então vamos lá, vamos começar lá pela primeira camada. Lembrando lá qual que é qual que é a equação, né, que a gente vai utilizar. Deixa eu arrumar o zoom. É essa equação aqui, ó, que a gente está trabalhando, tá? Alfa vezes K vezes N e depois tudo isso dividido por F2. Então eu vou calcular, eu vou montar aqui a primeira certinho, depois as demais a gente vai fazendo de forma mais direta, tá? Ah, faltou aqui a última camada, ó. A gente estava deixando para trás. Faltou aqui. Ela é tão pequenininha que quase que a gente esquece dela, né? Olha lá, ó, porque a estaca tem 9,10 metros, né? Então a gente foi até 10 metros. A gente tem uma camadinha aqui de 10 centímetros, de 0,1, onde o meu SPT é igual a 18. Então, ó, aqui eu tenho mais uma camada de 0,1. O SPT é igual a 18. E o K é igual a 0,8. E o alfa é igual a 2%. Certo? Então vamos começar a calcular. Eu vou montar aqui para a primeira camada, as demais a gente vai fazendo de forma mais direta. O RL, aliás, já vamos colocar aqui o PL já considerado, já com a consideração do F2, né? Então vamos tirar o F2 dali. O F2, na verdade, ele vai estar aqui na equação do RL, né? O RL vai ser igual a alfa vezes K vezes N dividido por F2. Então, para a primeira camada, o alfa é igual a 2,4%, a gente vai dividir depois, vezes K, que é 0,35 MPa, vezes 10 ao cubo aqui para já sair em kN. Perdão. Vai sair em MPa mesmo, né? A gente está calculando em MPa mesmo. Vezes N, que é igual a 2, dividido por F2. A gente não verificou ainda os valores de F1 e F2, né? Vou voltar lá para o slide. Então, a gente está trabalhando com uma estaca Frank, né? Para a estaca Frank, o valor de F1 é igual a 2,5 e F2 é igual a 5. Então, F1 é igual a 2,5 e F2 é igual a 5. Vou deixar anotado aqui. Então, ó, tudo isso dividido por 100, lá por conta do alfa, e dividido por 5. Vamos lá, 2,4 vezes 0,35 vezes 2. Opa, não. Vamos lá. 2,4 vezes 0,35 vezes 2 dividido por 100 vezes 5. Então, o nosso alfa é igual a 0,35
Vamos colocar aqui em notação científica, né, que fica melhor. 3,36 vezes 10 a menos 3 MPa. E MPa por quê? Porque o único valor que não é adimensional aqui é o valor de K, né, que está em MPa. Os demais são valores adimensionais. Isso daqui é quantidade, isso daqui é porcentagem, isso daqui também é adimensional. Então, então acaba ficando dessa forma, né? Um valor bem pequeno mesmo de tensão resistente, né? Então a gente preenche aqui na tabela, ó, vou até colocar aqui, ó, esses 10 a menos 3. 3,36. Então, ó, vamos equacionar aqui. Vamos colocar aqui o cálculo por extenso do PL para a primeira camada, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. O PL vai ser igual a U, que é o perímetro, né, igual a 1,257, vezes 2, que é o ΔL para essa camada, vezes RL, que é igual a 3,36, aliás, 0,00336 vezes 10 a sexta, porque está em MPa. Porém, se a gente deixa aqui vezes 10 ao cubo, já sai, a resposta já vai sair em kN, né? Para aproveitar ali o resultado da calculadora. Então, ó, nossa resposta vezes 1000 vezes 2 vezes 1,257 é igual a 8,45. 8,45 kN. Tá? Então agora ó, vamos calculando aqui de forma mais direta para as demais camadas. Então ó, agora a gente vai resolver para a camada de 0,5 metros de extensão. Aqui a gente tem um alfa de 3, um K igual a 0,33, vezes o N, que é 2, tudo isso dividido por 100 e por 5. Então, ó, aqui a gente tem um valor de 3,96 vezes 10 a menos 3 MPa. 3,96. Aí, aproveitando que o resultado que está na calculadora, esse valor vezes o perímetro, que é 1,257, vezes a extensão, que é 0,5, vezes 1000, para sair em kN. 2,49. Certo? Vamos para a próxima. Na próxima camada, a gente tem um alfa igual a 2, o K igual a 0,8, o N é igual a 5, tudo isso dividido por 100, e dividido por 5, que é o nosso coeficiente. Então, ó, aqui a gente tem um RL igual a 16 vezes 10 a menos 3. Aí aqui aproveitando o resultado, esse valor vezes o perímetro, vezes a extensão, que são 4,5 metros, vezes 1000, 90,50. 90,50 kN. É a camada que mais está contribuindo com a resistência, né? Então aí a gente começa a perceber, né, o que está influenciando mais nessa resistência. Né? Percebam que quando a gente trabalha com
a gente trabalha com areia, a gente tem uma resistência ao atrito muito maior. Ó. Se a gente lembrar lá do slide do enunciado, deixa eu voltar aqui. Essa camada que a gente está trabalhando é uma camada onde a gente tem areia. Ó. Então, os valores de K, o valor de K é muito mais alto. Então, por conta disso, ó, a gente tem uma resistência ao atrito muito maior. E a resistência também, devido à resistência de ponta também seria maior, né? Porque a gente também leva em consideração o valor de K para calcular a resistência de ponta. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, ó, na próxima camada, a gente tem um alfa igual a 2, vezes um K igual a 0,8, vezes o SPT, que é 10, SPT médio, dividido por 100 vezes 5. Então, aqui, ó, nosso RL é igual a 32 vezes 10 a menos 3 MPa. Tudo isso vezes 1,257, vezes a extensão da minha camada, que é 2, vezes 1000, para sair em kN, igual a 80,45. Certo? Agora falta aquela última camada, né? Lá na última camada, a gente tem um alfa igual a 2, vezes o K, que é 0,8, vezes o N, que é 18. É lógico que aqui a gente também tem que levar em consideração que os valores de N também subiram, ó, aumentaram consideravelmente, né? Então, não é só a resistência não é só o tipo de solo que está influenciando, né? Mas influencia bastante também. 100 vezes 5. 57,6. Isso aqui, vezes 1,257, vezes 0,1, vezes 1000, igual a 7,24. Então, ó, qual que vai ser a nossa resistência total, né? A gente vai fazer, ó, o somatório de todos esses valores que a gente calculou aqui até agora, certo? Então, o nosso PL é o somatório de todas essas, todos esses valores calculados aqui. Vamos lá, vamos aproveitar aqui que a gente está nessa página para fazer esse cálculo. 8,45 mais 2,49 mais 90,5 mais 80,45 mais 7,24. 189,13 kilonewtons. Então está calculado o valor da resistência devido ao atrito. Ó. Uma resistência considerável, né? Vamos calcular agora a resistência de ponta. Vamos pegar uma nova página aqui. Vamos fazer o cálculo. Da resistência de ponta. Aí, relembrando lá do slide, ó, lá do slide, a resistência de ponta é dada por K vezes N dividido por F1.
Então, a nossa tensão de resistência na ponta é igual a K vezes N dividido por F1. E esse N, ó, vai ser o N daquela camada onde a ponta está alojada, tá? Não é a média, é onde ela está fixada. Então, vamos olhar lá no slide para verificar aonde que está a extremidade da nossa estaca. Olha lá, ela está nessa camada, numa profundidade de 9,1 metros, e aqui o SPT é igual a 18, certo? Então, vamos calcular aqui, ó. Então, o valor de K, vamos olhar aqui no slide. A gente sabe que aqui é uma areia siltosa, né? E a gente viu que para areia siltosa, a gente até usou esses valores, né? O K é igual a 0,8. Então, vamos preencher aqui, ó. O K é igual a 0,8. O valor de N é do N onde a ponta está alojada, né? Então, ó, 9,1 está abaixo aqui dos 18, do NSPT igual a 18. Então, nosso valor de N para a ponta são 18 golpes. Vezes 18 dividido por F1, que a gente já verificou que é igual a 2,5. Vamos calcular aqui. 0,8 vezes 18 dividido por 2,5. 5,76 MPa. Então, o nosso PP, né, a força resistente da ponta, que é igual à área vezes RP, vai ser igual ao valor da área que a gente calculou aqui, igual a 0,385. 0,385 vezes 5,76 vezes 10 ao cubo, para sair em quilonewton. 0,385 vezes 5,76 vezes 1000 igual a 2.217,6 kilonewtons. Então, ó, se a gente comparar aqui a resistência de ponta com a resistência devido ao atrito, a resistência de ponta está contribuindo muito mais para esse caso, né? Mas isso varia muito de projeto para projeto, depende muito da estaca, do solo que a gente está trabalhando também. Então, qual que vai ser a nossa resistência total? Lembrando que o PR é igual ao PL mais o PP, dividido por 2, que é o nosso coeficiente de segurança, né? Então, ó, o PR é igual a 2, vamos colocar completo aqui, PL mais PP, dividido por 2. Então, vai ser igual a 2.217,6 mais 189,13 dividido por 2. Dois mil duzentos e 2.217,6 mais 189,13 dividido por 2. Então, a nossa resistência de projeto é igual a 1.203,365 kilonewtons. Certo? Então, fica resolvido assim esse exercício.
E para vocês poderem participar, né, para poder complementar a nossa aula, o que eu vou deixar como exercício proposto para vocês? É como se fossem aqueles exercícios que vocês resolvem sozinhos, aliás, com a minha orientação lá na sala de aula, né? Então, ó, vocês vão resolver novamente o exercício 1, no entanto, utilizando o método de Decore e Quaresma. E tem um outro exercício que eu deixei preparado para vocês aqui, ó. Resolver esse exercício aqui utilizando o método de Aoki Veloso para uma estaca pré-moldada, tá? Então, o exercício anterior, vocês vão resolver novamente utilizando o método de Decore e Quaresma. E o próximo, vocês vão resolver conforme enunciado aqui, utilizando o método de Aoki Veloso. Eu fico à disposição para poder tirar a dúvida de vocês. Então, por hoje é só e até a próxima.